E no quadro Diário de Mãe hoje o assunto é birra. Quem nunca passou por aquela situação constrangedora que a criança se taca no chão, esperneia, chora e a gente simplesmente não sabe como agir? E o pior, somos julgadas o tempo todo. Eu venho conversar com a doutora Juliana Bar, que é psicóloga e que vai nos contar aí, né, afinal de contas. Para que lado eu vou numa situação dessa, né? O que a birra é? É comum? Toda criança faz birra? Olha, nem toda criança faz birra. Na verdade, eu recebo muito essa pergunta dos pais, né, das crianças que eu atendo. Na verdade, a birra ela é um movimento natural que a criança ela vem mostrar que ela está em busca de algo, que ela tem a necessidade de alguma coisa, né? Ela quer algo e ela não sabe ainda se comunicar, ela não tem a argumentação que um adulto tem. A criança utiliza do grito, do choro para se comunicar, para tentar falar alguma coisa. É basicamente isso? Exatamente. A criança cai no chão, bate o pé, chora. E os adultos, eles ficam paralisados praticamente. É porque causam medo, né? O que está acontecendo? Isso é grave? O que meu filho tem? Muitas pessoas perguntam até. Agora, posso falar uma coisa? Dá vergonha. Sim, os pais... Dá vergonha, porque fica todo mundo olhando para você como se você fosse um extraterrestre e falasse, essa mãe não vai fazer nada? E às vezes a gente nem sabe o que vai fazer, né? Na verdade, o desafio aí é superar esse momento, tá? Então, é manter a calma, é abaixar no nível dessa criança, olhar nos olhos e dizer, olha, eu percebi que você tá querendo me dizer alguma coisa, eu percebi que você tá querendo algo, mas desse jeito eu não comunico, eu não tô te entendendo. Então, eu vou sair de perto um pouquinho, eu vou esperar você se acalmar. E quando você se acalmar, a gente vai tentar entender, então, juntos, o que é que você tá querendo. Então o certo é isso, porque a gente lê tanta coisa, gente, na internet, conselho, palpite, a gente escuta de tudo, né? Os pais, muitas vezes, eles utilizam da agressividade e isso não é legal. Só piora. Só piora porque, assim, a criança, ela já tá dizendo que ela não compreende um não, que ela não tá compreendendo uma forma de se comunicar com essa mãe. Porque ela tem estímulos, se ela tá no shopping center, ela vai ver lojas de brinquedo, ela vai ver coisas que ela quer e ela vai, de repente, tentar se comunicar dessa forma. Se ela conseguir, porque quem diz se a birra funciona ou não é o adulto. Porque uma vez então depende da nossa reação, né? Exatamente. A birra ela não pode vir seguida de uma conquista. Tá? Então, uma vez que a criança faz a birra e o adulto cede e vai lá, por exemplo, mãe, eu quero tomar um lanche e nós vamos agora, e o adulto vai, a criança vê que ela conquistou e que daquela forma funcionou. E isso, às vezes, a criança não dá conta de parar, tá? Então, peraí, o fato de eu ir lá com calma, baixar o nível da criança, como você falou, falar, olha, não estou entendendo o que você está falando, não significa que a criança vai parar. Não significa, nem sempre ela dá conta de parar. Então, muitas vezes, vale a pena interromper o passeio, né? Porque essas coisas acontecem justamente quando a gente está num passeio legal, em família, num shopping, numa loja, e a criança dá esse piti, vamos dizer assim, né? Piti, é a palavra certa, piti. É um piti. Ela tá... E muitos adultos também fazem birra ainda. Eu vou confessar pra você que eu morro de vontade, gente, como eu tenho vontade de fazer birra em determinadas situações, mas eu não faço. Mas eu tenho vontade. Não faz porque você já é adulto, você já tem argumentação, você já adquiriu uma linguagem mais elaborada, você sabe como se comunicar e chegar no seu objetivo. A criança não, ela não tem nada disso, ela não tem esse filtro que o adulto basicamente tem, né? Porque muitos adultos também não têm filtros, eles fazem birra ainda, porque quando criança aprendeu que funcionava, que dava certo. Então, o legal, antes de ir a um passeio, é ter um combinado com essa criança, né? Olha, hoje nós vamos sair, o passeio vai funcionar nessa sequência. Então, esse combinado, quando ele é feito antes de você sair de casa, a criança ela entende que se ela deu a palavra dela e o adulto também deu a dele, isso vai funcionar. Então você estabelece uma relação. Exatamente, porque a palavra da gente tem um peso e é isso que a criança aprende, que se eu der a minha palavra eu não posso errar com a mamãe, com o papai. Né? A criança ela é muito emoção, muitas vezes ela não entende nãos, e isso vem da educação, da cultura, daquilo que os pais também compreendem e se relacionam com a criança. Bom, então o não é sempre importantíssimo no processo da educação, é isso? O não é muito importante e ele tem que saber ser dado na hora certa e dosado. Porque às vezes você também pode ceder. Dependendo do passeio, quando a criança faz esse piti todo, às vezes se ela parar a birra, você não imagina a energia que ela utilizou
para acalmar o corpinho dela, para ela respirar, para ela compreender e se comunicar com essa mãe, né, ou com esse pai. Então ela fez um enorme esforço psíquico, físico, cognitivo. Então vale a pena daí reforçar. Olha, agora você se acalmou, você parou, então agora nós vamos conversar, agora eu estou te entendendo. E aí fica a critério se você vai, por exemplo, tomar aquele lanche que foi o combinado ou se vale a pena também interromper o passeio e explicar, olha, não foi legal, não gostei do seu comportamento, então enquanto você não cessar, quando a gente sair de casa, nós vamos combinar e se você não cumpriu o seu combinado, a gente não sai mais. Tá, é uma espécie de castigo. Castigo funciona? Porque também a gente vê, ai, bota de castigo. E às vezes o castigo piora a situação, né? Não, o castigo, ele não funciona. Ele é uma forma muito ruim de você explicar para a criança que aquilo não é legal. A criança, ela só entende quando ela precisa parar para pensar, quando ela tem uma consequência daquilo do que ela fez. Né? Então eu tive uma atitude, se eu não tenho consequência, se nada vem, né, se nada retorna de ruim... Você não corrigir, você não... Exatamente. Ela vai entender que ela pode fazer quantas vezes ela quiser. Agora, quando tem uma consequência, é seguido de consequência, a criança para e entende que, olha, assim não foi legal, eu não vou conseguir o que eu quero, a mamãe disse não, eu preciso respeitar esse momento. E aí a criança, quanto mais você ensina que assim não entende, que não resolveu, que não resolveu, menos ela vai ter esse tipo de comportamento. E quanto mais você reforçar, mais esse comportamento Agora ela vai deixa eu ter. te falar uma coisa. Quando a gente fala em birra, a gente imagina que é esse cotoquinho, coisa mais bonitinha se jogando. Mas eu tenho acompanhado, principalmente no blog, muitas mães comentando que crianças mais velhas ou permanecem, continuam fazendo, ou começaram a fazer birra depois de mais velho. E aí? Então, na verdade, é muito comum elas terem aprendido, mais novinhas, que isso funcionou e que deu certo, que elas comunicaram, que teve uma ligação. Só que pode sim acontecer dessa criança mais velha não ter argumentação com os pais, querer, por exemplo, uma coisa que já é da idade. Hoje em dia é muito comum o celular, tem esses eletrônicos, que as crianças elas estão hoje basicamente viciadas. Elas não têm um limite, que também é a falta do não, né? A falta do tempo, da regra. Então elas também utilizam esse recurso, porque a birra ela funciona. Quando o adulto diz que funciona. A expressão facial é muito importante, o pai e a mãe se comunicar com o filho. Então o pai e a mãe tá lá sorrindo, que legal, filho, você se comportou bem. E quando o filho faz alguma coisa que não foi legal, a expressão muda, né? Tipo, não gostei assim, não falei dessa forma, vamos nos comunicar melhor. Então a criança também começa a compreender essa expressão facial do pai e da mãe. E ela sabe quando o pai e a mãe estão muito bravos e que aquilo não vai rolar. Agora, doutora, você fala numa calma, que a gente tem que ter o controle. Como que a mãe e pai conseguem esse controle todo nessa calma? Então, na verdade, a calma, ela é muito importante. Nem todo mundo consegue ter. Mas nesse momento, como a criança ela está em aprendizado, ela também precisa entender como que ela se comunica. Então, eu preciso ter calma, eu preciso retroceder, eu preciso respirar, olhar nos olhos dessa criança e ter uma comunicação afetiva com ela. Porque quando você mostra que você está triste, que você não gostou do que ela fez, tá decepcionada, a criança ela se envolve com você emocionalmente. Então ela vai entender que, olha, assim eu não posso tratar minha mamãe e meu papai. Porque minha mãe ficou triste, ela saiu de perto, ela interrompeu um passeio. E agora como é que eu preciso, né, lidar com os meus pais? Agora eu vou pedir desculpa? Isso é um gesto muito bonito que a criança pode fazer. E algumas fazem, outras não. Outras ultrapassam o limite. Inclusive de chegar a chorar tanto, de perder o fôlego, de inclusive desmaiar, né? De birra. De birra. E muitas vezes isso acontece numa simulação, outras vezes acontece real, porque o cérebro processou que se ela desligar dessa forma, acontece, todo mundo paralisou e todo mundo prestou atenção nela. É uma forma de chamar a atenção, não só de se comunicar. Exatamente. E como que eu tenho esse discernimento que a criança está simulando ou não? Olha, uma explicação legal disso é uma criança que ela sempre que ela fazia birra, ela perdia o ar e ela desmaiava. E aí o pai e a mãe levou
a criança no neuro, no psiquiatra, e o neuro disse, olha, sua filha não tem nada. Uma coisa legal para você fazer é, quando ela fizer birra, você não vai prestar atenção. Ela vai desmaiar uma vez e você não vai... E o coração? Fica Não, como você não vai dar ênfase para aquilo. Ela nunca mais vai repetir esse comportamento, porque ela vai entender que ela não conseguiu paralisar o ambiente, que ela não conseguiu o objetivo dela. E isso aconteceu. E realmente a criança ela nunca mais voltou a ter esse tipo de comportamento. Porque a criança é algo muito aprendido, é um aprendizado. Tudo que ela vê o adulto fazendo, ela vai reproduzir. Né? Então, às vezes ela vê os adultos brigando, os adultos gritando, os adultos batendo. E bater não é uma coisa legal. A gente tem que manter o respeito nessa hora, muito respeito, com muito acolhimento. E nem carregar tipo saco de batata, né? Porque eu já vi aquela criança tatelada no chão, o que a mãe pegou, catou, colocou aqui assim, ó, no ombro e ó, saiu. Aquela criança gritava no shopping, foi bonito. Um espetáculo, lindo, praticamente. Né? Mas quanto mais a mãe andava, mais a criança gritava. Sim, porque isso também mostra o descontrole dos genitores dessa criança. Como é que a gente faz para se controlar? Porque eu acho que é muito difícil. Na verdade, você não pode paralisar, você não pode ter medo. O grande erro dos pais é ter medo da situação, medo do que vão pensar, medo do que pode acontecer. O ideal, porque as pessoas que estão em volta entendem o que é uma birra de uma criança. Então, quem é julgado não é a criança, não é o comportamento em si da criança. É o pai e a mãe que não estão fazendo nada. Então isso já é um reflexo de que lá em casa tem alguma coisa de errado, né? Eles não estão se entendendo, eles não conversam, eles não... É bem isso, o desenvolvimento da criança já não está legal nesse lar. Então é preciso aprender uma forma de comunicação que funcione. É muito legal, eu sempre oriento muito as mães das minhas criancinhas a fazer regras, um quadro de regras, um quadro de rotina, qual é a sequência do dia, o que é que elas vão fazer, o que pode, o que não pode, porque você ensinando o que pode, o que não pode, o que é regra, o que não é, a criança ela já cria uma habilidade que ela está num mundo que algumas coisas ela vai poder fazer e outras não. Né, que ela vai ser proibida, por exemplo, mundo de mercado de trabalho, muitas coisas eu vou poder fazer, outras não, outras eu vou ter que me frustrar, né, eu vou ter que entender que nem tudo eu posso, que nem todos os meus desejos vão ser realizados, algumas coisas estão me aguardando e eu posso focar e eu posso realizar, outras não vou conseguir conquistar mesmo assim, né, então é legal que você dê vazão para a criança, ela pode sim dizer o que ela quer com tudo isso, mas de uma forma falada, de uma forma, para que eu preciso disso, mamãe, eu quero, então, uma forma mais branda, com mais acolhimento, é o ideal. Bom, doutora, então só pra gente finalizando, né, algumas dicas, assim, uma pincelada do básico, como a gente deve agir no momento de birra. O primeiro desafio é você não ceder. Tá? Porque a criança tem que entender que a birra ela não pode vir seguida da conquista. Então, birra seguida de conquista, jamais. Isso é lei, é regra. E aí, manter a calma, manter muito respeito pelo seu filho, xingar, brigar, bater, não vai resolver. Às vezes a criança fica até mais revoltada porque ela também não vai entender o que você está querendo dizer, né? Então, tentar uma maneira de se comunicar e de combinar antes de sair de casa. Eu acho que, na verdade, o combinado ele é mais relevante, porque a criança começa a entender o peso da palavra, né? O peso do que eu posso, do que eu não posso, do que eu combinei com a mamãe e com o papai e do que eu preciso fazer com eles. E eles também vão fazer por mim. Perfeito. Acho que você estabelece uma relação, né? Exatamente. Essa intimidade, essa afinidade entre os pais e os filhos precisam haver. Porque senão, como é que eles vão se compreender no dia a dia, né? Então, filho, vai estudar. Não, não quero. Filho, vai... Não, a criança, ela nem sempre ela vai querer. Ela tem algumas coisas que ela precisa desenvolver no seu dia a dia. Como aprendizagem, como tipo de argumentação, como você vai falar para ela que aquilo foi legal ou não. E o elogio é muito importante nesse sentido. Agora, doutora, só pra gente
você não mencionou aí, o frustrar-se. Frustrar-se é extremamente importante, né? Muito. Porque a gente se frustra a vida inteira, a gente nasce se frustrando, né? Nem sempre vamos ter aquilo que queremos. Uma coisa bacana é que o bebê, ele nasce, a primeira coisa que ele faz, ele chora. E o pai e a mãe, ele tá sempre tentando acalmar. Chora porque tá com fome, chora porque tá com dor, chora porque quer algo, né? E aí os pais, eles estão sempre nessa busca incessante de como é que eu vou acudir, satisfazer meu filho. Esse é um instinto de pai e mãe, mas é importante entender que o não e a frustração é mais importante muitas vezes do que o sim. Acho que fica a dica aí, né, para quem está nos assistindo e que pediu lá no blog para a gente falar sobre birra, acho que está bem explicado. Então, nada de carregar o filho igual saco de batata, nada de se desesperar, calma, parcimônia, carinho, paciência e respeito.